E começou mais um Entendo Nada. É o número 30. Olha só, o primeiro que estamos gravando em 2020. Ah, rapaz, é o início da segunda temporada do Entendo Nada. Temos temporada, estamos quase uma série já aqui. E vamos lá ao tema. 2020. Agora Nostradamus acerta. Ah, rapaz, agora acerta. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele, ele, o maior futurologista de Osasco, Flávio Santos. Muito obrigado pelo epiteto. Eu sempre agradeço os epitetos, porque são os epítetos. Porque são muito criativos. Não pode esquecer, não pode começar o ano errando. Não. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, porque podcast é mídia streaming, é mídia independente e você ouve quando, onde e como quiser. 2020 começou, tô aqui bronzeado da praia. O Luiz, eu não sei se está com teor alcoólico em dia. Opa! Depois do tanto que ele bebeu no ano novo. Neste exato momento tem alguém buzinando na minha janela, não sei se está saindo aí também. Essa pessoa também deve ter começado empolgado 2020. Mas vamos tocar o barco, Luiz. Vamos. Tem um texto de apresentação, é uma introdução? Tem uma introduçãozinha, vamos lá. E mais uma vez, o canal History, que fala de tudo, menos de história. Traz as supostas previsões para o ano de 2020, porque aqui o ano é 2020, não é 2020 não, é 2020. Do apotecário mais profético de todos os tempos. Olha só, Nostradamus. E claro, o Entendo Nada não poderia ficar fora disso. Aproveitando as previsões do velho alquimista, sim, ele também era alquimista, vamos profetizar o ano vindouro. Olha só. Venha com a gente e façam suas previsões também. Rapaz. Todo ano o canal History faz isso, né? Eles pegam supostas previsões do coitado do apotecário lá, que tá enterrado há 600 anos lá, e colocam aqui para dizer que ele previu alguma coisa. Bom, o ano passado fizemos isso e usamos as previsões do Nostradamus para fazer as nossas previsões do ano. E iremos fazer isso este ano de novo, e assim iremos fazer no que vem, todos os anos que o Entendo Nada existir. Bom, vamos para a primeira previsão do rapaz lá, do nosso querido alquimista e apotecário. Cara, apotecário, mano. Eu gostaria de ser um apotecário, cara. É uma coisa assim, então, né? É uma profissão que a gente lê naquelas cartilhas de escola. Quando lemos aqueles textos do Rubem Braga, do Carlos Drummond de Andrade, aquelas coisas bem antigas. Isso me lembra uma outra profissão que já se extinguiu, que é caixeiro viajante. Você deve ter ouvido falar dessa profissão também. E é assim, eu acho que você vai falar a primeira previsão aí. Eu não vou tomar o seu tempo, eu não vou atrapalhar. Mas eu acho que é bom de ter uma noção dessas profissões, do mundo em que estava inserido o Nostradamus. Ele também era alquimista, e depois nas dicas culturais vou falar um pouco mais a respeito disso, por meio de uma música, de um grande gênio da música brasileira, porque a linguagem dele é totalmente influenciada por isso. Quando se pega uma centúria, como se chama, um pedaço, uma estrofe de uma profecia do Nostradamus, muitas vezes não se entende, porque é uma linguagem totalmente empolada, uma linguagem difícil de ser entendida. Mas o cara era apotecário e alquimista. O que se pode se esperar em termos de linguagem? Olha, pois é, né? É o que dá pra se pensar. Eu não sei quem que pega, lê o negócio dele e faz as previsões, mas vamos lá. Vamos dividir por partes aqui. A primeira parte nós dividimos em política e economia. Então eu lerei duas previsões de uma vez só, que dizem que ele fez por ano 2020. Bom, a primeira. Adeus a um importante líder mundial. O History colocou Kim Jong-un, uma pergunta. Kim Jong-un será esse líder mundial que vai dar adeus? Aí eu vou ler. As predições apontam para outro líder mundial, que também deixaria o poder durante o ano de 2020. Olha só. Os estudiosos da obra de Nostradamus acreditam que pode se tratar do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e a Rússia estaria envolvida na sua saída. Bom, vou ler a segunda previsão, já, né, porque está nesse meio aqui. Adeus a um monarca, seria a Rainha Elizabeth? Olha só. Entre suas predições para o ano, Nostradamus anunciou a partida de um monarca importante, mesmo não estando claro se isso se daria por renúncia ou falecimento. Assim, todos estão de olho na Rainha Elizabeth II, a mais longeva da história da monarquia britânica. Olha, bom, pegando essas duas previsões aqui, eu peguei uma notícia do fim do ano, né, do fim de 2019,
que o príncipe Philip, duque de Edimburgo, que é o marido da rainha Elizabeth, está muito mal de saúde. Ele quase que não passa o Natal junto com a família, na verdade. Ele estava internado, ele teve uma alta para passar o Natal com a família real, e não sei exatamente o que aconteceu depois, se ele voltou para o hospital, se ele está sendo medicado, mas ele não está bem. Sei lá, se for para morrer vai ser ele. Aparentemente é ele. Porém, falamos de monarquia, não existe só a Inglaterra como uma monarquia, né? Tem alguns outros países, como a Suécia, Mônaco, a Arábia Saudita, o Japão e até Brunei. Então, pode ser que morra o monarca desses lugares aí também, e, enfim, pode ser que ele acerte, né? Sei lá. É todo mundo de velho, né? Eu não sei tudo velho. Mas pode morrer qualquer um, né? E não só a Elizabeth. Mas enfim, Flávio Santos, o que você tem a dizer sobre política e economia para 2020? Olha, eu só queria fazer um adendo aí a essa questão do líder mundial, Sim. porque para mim essa primeira profecia ela já carrega o cerne, uma coisa que é inerente a todas as profecias, previsões e evidências que nós ouvimos por aí. E, geralmente elas trabalham com palavras que são muito dúbias. E talvez o termo líder mundial, ainda mais no século XX, ele é cada vez mais dúbio. Porque quando você fala de mundial, a gente sabe que é o mundo. Agora, líder, em qual contexto é esse líder? É um líder político, um líder econômico? Nós estamos gravando esse episódio dia 8 de janeiro de 2020. E você, certamente, vai se lembrar dessa data, e do dia 8 do dia 7, como o dia de 2020 que todo mundo se borrou, com medo de uma possível guerra no Golfo Pérsico ou uma possível terceira guerra mundial. Esse conflito, toda essa crise no Golfo Pérsico, trouxe uma questão para a gente, que esse general que foi morto aí no Iraque, numa ação dos americanos, era um líder por os iranianos. E a gente nem sabia que o cara existia aqui no Ocidente. Quem era esse general? A gente não sabia. Então o conceito de líder, ele é muito dúbio, ainda mais no século XXI. Agora, como o Luiz disse, tem uma autêntica véia arada aí na fila para morrer, infelizmente. E é uma profecia, uma previsão certamente muito fácil de se acertar. Agora, do ponto de vista econômico, uma coisa que eu aprendi anos lendo jornalismo e alguns anos fazendo é que os especialistas em economia geralmente erram 90% das previsões. Eu que sou leigo, se me arriscar a fazer uma previsão, eu vou errar em 100%. Porque economia não é só número. O que sustenta os números da economia são ações humanas, é o livre-arbítrio, são as necessidades. Então é muito difícil fazer uma previsão. Agora, o que a gente pode falar é que é um ano que já começou com uma instabilidade na área petrolífera, com essa tensão no Golfo Pérsico, e durante o final de 2019 e no começo deste ano, que nós já estamos vivenciando, alguns economistas de algumas áreas falam que é bem possível que ocorra uma crise de nível mundial esse ano. Crise muito parecida com a de 2008, porque há muitos títulos podres no mercado, há muito dólar e dinheiro sem lastro circulando, e uma grande bolha está prestes a quebrar aí, seja na área tecnológica, seja na área financeira. Então, eu vou me apoiar em alguma dessas previsões. O petróleo está instável, tem alguns economistas trabalhando nesse sentido, e eu vou acrescentar uma outra coisa aí, que é muito difícil estimar o impacto. As novas formas de energias. Cada vez mais a gente está ficando próximo de novas formas de energia para carro, para celulares, novas formas de bateria, energia eólica, energia solar, carros elétricos. Então, eu acredito que nesse segmento a gente vai avançar um pouco mais e fatalmente a economia vai sofrer algum impacto nesse sentido também. Sim, basicamente, economicamente falando, eu lembro que eu falei no começo de 2019 que alguns já diziam que a crise podia vir em 2019, essa crise econômica que o Flávio disse aí, por causa desses motivos, não veio. Mas pode vir em 2020. Pode vir sim. Dizem que estão segurando isso por causa das eleições norte-americanas mesmo, que o problema poderia vir depois das eleições. Não sei. Não entendo muito de economia, mas a gente vai naquilo que os entendidos falam, né? Bom, aparentemente o petróleo esse ano vai ser um ano interessante para petróleo, né? Teremos altos e baixos. Para mim, um dos grandes problemas
para o petróleo ter altos e baixos é esse conflito que está acontecendo no Iraque, né, entre Irã e Estados Unidos, porque é aquilo que eu estava conversando isso com o Flávio na semana, que eu acho que assim uma guerra lá naquela região com certeza é um problema muito grande, mas talvez resolvesse mais rápido o problema. O que vai acontecer é que vai ficar uma bagunça generalizada ali. E bagunça generalizada naquela região a gente já viu no que deu. Há 4, 5 anos a Síria estava numa bagunça generalizada e formou-se o Estado Islâmico na região. Então, uma bagunça generalizada no Iraque, que é um país grande, tem economia, tem petróleo, muito petróleo, vai de novo tornar aquela região instável o bastante para que possa se formar de novo um outro grupo assim. E quando isso aconteceu, eu lembro que o petróleo subiu pra caramba, foi um momento de alta no petróleo, e alguns países ganharam com isso, outros perderam. O Brasil quis segurar o preço do petróleo e se ferrou nisso depois, a Petrobras praticamente quebrou, graças a essa segurada no preço. Pode trazer alguma crise para o Brasil, pelo que eu vi agora no começo do ano, porque o presidente Bolsonaro pensou em fazer isso de novo. Intervir na Petrobras, nos preços da Petrobras. Aí já houve uma grita do caramba, né? E assim, eu não sei exatamente o que ele faria, mas podemos ter alguma crise relacionada a isso aqui no Brasil também. Bom, falei de eleição, né? Eleição americana, vou mudar um pouquinho o assunto. Trump vencerá as eleições? Olha, eu acho que ele ganha. Eu acho que mesmo com essa história do impeachment, mesmo com tudo isso, eu creio que ele ganha. E a questão é a seguinte, a gente fala de Estados Unidos, presidente americano, com uma visão de fora dos Estados Unidos. Mas quem está lá dentro tem outra visão. E eles gostam do Trump. Paciência. Quem está lá nos Estados Unidos e vota, gosta dele. Gosta das atitudes dele, gosta da política que ele toma, das posições que ele toma, e gosta. Tenho certeza que estão gostando disso que está acontecendo agora entre Irã e Estados Unidos. Tenho certeza. O americano adora uma guerra, adora... Se possível, tacar bomba em todo mundo ali em cima, eles adoram. O que pode complicar a situação do Trump em referente a essa questão do Irã é ele entrar numa guerra e demorar muito essa guerra. Porque aí começa a se mandar os jovens norte-americanos pra lá, tudo aquilo que a gente já viu em outras guerras, né? E o Trump tinha prometido que ia sair da região, né? Então, talvez isso complique a vida dele. Mas é isso, eu creio que ele vai ganhar as próximas eleições e não sofrer impeachment. Eu acho, Luiz, que o Trump ele manejou essa questão de maneira muito inteligente. Sim. Primeiro, ele fez um ataque com drone. Eu não lembro de nenhum ataque assim de grande monta, pelo menos que foi divulgado, porque muita coisa no meio militar não é divulgado por motivos óbvios. É um ataque famoso assim com drone ser tão cirúrgico e tão impactante como foi esse, contra o general iraniano. E eu acho que o pós-ataque, ele acabou manejando muito bem. Ele deu respostas duras quando tinha que dar. E ele arrefeceu quando teve que arrefecer, como ele fez hoje no discurso dele na Casa Branca. Então eu acredito que ele manejou bem a situação. O Irã me parece que neste momento, estamos falando de Oriente Médio, onde tem uma série de fanáticos, de grupos terroristas, de extremistas. Então é muito importante pontuar que agora é 21 horas e 15 minutos do dia 8 de janeiro de 2020. Às 22 horas pode ter explodido o mundo lá. Então eu quero pontuar isso. Nesse momento parece que o Irã também baixou um pouco a guarda. Então assim, o seu argumento está correto. Mas me parece que pelo menos nesse ponto o Trump ele tem manejado bem a situação. A retórica dele eu acho que tá legal também. Ele no discurso de hoje falou uma coisa muito importante. Ele disse que o Irã poderia... Estou fazendo uma tradução, uma descrição livre aqui. Que o Irã pode ser uma nação próspera, de sucesso, e que tem que se unir aos Estados Unidos para combater o inimigo em comum, que é o Estado Islâmico. Então ele já apontou o foguete para o outro lado. Já tirou do Irã. Agora fica a cargo do Irã aceitar essa proposta, não. Porque é legal mirar no Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem um monte de xarope, cara que corta a cabeça de gente, de estátua, queimam seres humanos em fogueiras, matam criancinhas, e atualmente está em queda. Está parecendo um leão banguela. É o inimigo legal, o inimigo ideal, o inimigo perfeito para unir as duas nações aí. Então me parece que ele tem manejado bem. Mas quanto ao cenário também da eleição que você falou, eu concordo. Concordo que ele tem boa chance de ganhar. Ele parece aquele americano de filme que vive no rancho, né? Com a garrucha velha. Aquele episódio do Pica-Pau, o cara fica lá com o azulão e com o amarelão, um trocando tiro com o outro. O Trump é aquilo. É aquele americano médio ali que compõe boa parte da nação. Não é necessariamente um americano urbano, talvez um americano urbano do subúrbio. Então ele conta com um apoio muito importante. Eu não vejo do outro lado nos democratas um nome tão forte para bater o Trump.
Não, não tem. Não tem, até porque eles estão numa briga entre eles lá, os democratas, uns 15 candidatos tentando candidato à presidência. É muito difícil, é muito difícil. A não ser que aconteça alguma coisa muito grande, alguma, sei lá, que jogue o Trump contra a parede, não sei o que poderia ser. Acho difícil também. Acho que ele ganha essas eleições aí até com uma certa facilidade. Né? Bom, vamos continuar o roteiro aqui. Possível terceira guerra, a gente acabou falando agora, o Flávio explicou bem. Pelo menos até agora, nesse momento, não vai acontecer nada disso. O Trump e toda a cúpula dele soube manejar bem a situação. Os próprios iranianos também, né? Eles atacaram de uma maneira assim, nossa, atacou, mas não acertou nada, né? Não, acertou um helicóptero, acertou, mas não matou ninguém. Não fez um grande estrago para se dizer que poderia até numa guerra. É um jogo de teste, né? Tá um testando o outro ali. E eu acho que vai parar por aí também. Por questão do petróleo, porque não vale a pena entrar numa guerra agora. E outro detalhe, o Flávio falou muito bem, foi usado o drone. Uma guerra agora, desse porte, também seria algo diferente do que a gente já viu. Não seria algo como uma Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados entrando em trincheiras e tal. Não seria assim. Claramente teriam perdas e possivelmente as perdas seriam mais civis. Claro que perderiam os militares, porque no fim tem que ter gente lá. Mas provavelmente os civis sim sofreriam, não tanto os militares. Então, uma terceira guerra, que vai gente aqui do Brasil, vai gente lá da Alemanha, vai gente da França, da Itália para lá. Não acredito nisso não. O que pode entrar ali é um pouco mais de dinheiro, alguma coisa aqui, outra aqui. O que me preocupou nessa situação toda é que eu não vi até agora um pronunciamento da ONU e nem da OTAN. Isso sim me preocupou. Alguma coisa, eles tinham que ter falado alguma coisa. Não sei exatamente o que, mas eles tinham que ter aparecido. Não falaram nada. Isso me preocupa e isso para mim é um reflexo do que a gente comentou em alguns episódios passados sobre os muros que estão se levantando, né? Os organismos mundiais estão caindo, não tem mais força para nada. A ONU, a OMC estão perdendo força. Então, sabe, não tem mais voz. Então, se alguém quiser entrar em guerra, vai entrar e pronto. Ponto final. É triste, mas é o fato. Então hoje talvez nós vivamos um processo de antiglobalização. Sim. A globalização deu um passo para trás. E também é um processo de sucateamento institucional desses mediadores aí do mundo, dos países, que começou lá em 2003, quando o Bush disse que invadiu o Iraque, fez um pronunciamento que daria 24 horas para o Saddam Hussein sair do poder, ele ia aniquilar o país, ia tirar o Saddam Hussein à força do poder, e ele fez tudo isso, conforme tinha dito, e a ONU ficou lá com cara de bunda. Não tem outro termo. Não pôde fazer. Ali ficou flagrante que esses organismos eles têm um papel muito psicológico, de enfeite e pouco prático. Foi no passado muito atuante, foi muito importante no passado, quando negociou a questão da Palestina, a questão de Israel. Talvez tenha sido um ponto alto desses organismos. Mas eu acho que hoje, nesse movimento de antiglobalização que nós estamos vivendo, que a gente se ouve falar termos como integralismo, nazismo, fascismo de novo, como se estivesse nos anos 30 ou 40, infelizmente os organismos tendem a perder importância, sucumbir no caldo de ideias inábeis e infelizes do século XXI. Sim. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você lembrou bem essa questão do Bush aí, que a ONU já foi deixada para trás ali, né? Ali já vimos que ela não tinha mais muito o que falar. Mas pelo menos falava, né? Hoje nem isso. Nem não apareceu, não vi ninguém falando nada. É triste. Bom, crise do petróleo também já falamos que será um ano de altos e baixos, né? Provavelmente teremos alta de preço de gasolina, depois baixa, depois alta de novo. Isso no mundo, né? No Brasil a situação é diferente. E pode até levar ao que aqui dentro ter alguma pequena crise, alguma coisa. Vimos há não muito tempo uma grande greve de caminhoneiros, mas eu acho que isso não aconteceria esse ano. Aparentemente não. Não sei que realmente tem uma disparada muito alta, mas eu acho que o presidente vai meter a mão ali e não vai deixar não. Pelo jeito dele. Não porque ele acha que é certo ou errado. Ele vai fazer isso e pronto. Mas enfim, saindo um pouco dessa questão mundial e vamos colocar um pouquinho aqui mais perto da gente, sobre a América Latina. Porque 2019 foi um ano de caos na América Latina, né? E também é uma coisa que ninguém previa.
Ninguém imaginava que a América Latina ia entrar num caos. O Brasil já tava, né? Tudo bem, o Brasil vem num caos aí já há algum tempo, né? Então tudo bem. A Argentina também. A Argentina eu não lembro quando não teve crise na Argentina, né? Então eu não vou nem falar aqui que a Argentina vai ter uma crise em 2020, porque pela. É certeza! É certeza, a Argentina vai ter uma crise em 2020. Mas os outros países não. A Bolívia vinha bem, a Bolívia vinha com a economia crescendo. Há 10 anos a economia da Bolívia cresce. Então ninguém imaginava que ia acontecer uma crise na Bolívia, do porte que aconteceu. O Chile, que a gente sempre olhava para a América Latina e fala, não, tem dois países aqui que você tem que mirar, é o Chile e o Uruguai. Porque os dois é estabilidade total, né? São os dois. Nossa, olha para que lá os dois estão estáveis ali há uns 25, 30 anos. Sem grandes problemas. Colômbia também, houveram muitos protestos, muita coisa. E sempre tem a questão das Farc, né? Sempre tem a questão das Farc, complica. Bom, a Venezuela, então, não vou nem falar, né? Porque é um capítulo à parte. É um outro capítulo. A Venezuela consegue ser uma coisa à parte da América Latina. Então, provavelmente, em 2020 teremos, sim, bastante problemas aqui na América Latina. O Chile vai começar a votação para a sua nova Constituição. Então, isso vai trazer, sim, algumas instabilidades para o Chile. Continuaremos a ter instabilidades no Chile. A Bolívia não se sabe o que vai acontecer. Se vai voltar a ser aquele país que era antes, que presidentes não duravam um ano no poder. O Evo Morales realmente conseguiu em uma década fazer o que nenhum outro presidente conseguiu na história toda da Bolívia, ficar 10 anos no poder, né? Ficou muito tempo no poder, inclusive. A Argentina é uma bagunça, vai continuar sendo uma bagunça, não creio que esse novo governo... Um governo, Flávio, entenda bem, um governo que o vice-presidente é mais forte que o presidente, o que você acha que acontece, Flávio? É surreal. É surreal. É surreal. Eu acompanhando a situação da América Latina, há muitas décadas atrás, não, coisa de 20, 30 anos, se usava muito para se referir a nações aqui da América Latina no geral, na América do Sul e na América Central, o termo República de Bananas. E eu acho que hoje, claro que tinha uma outra conotação e tal, mas os latinos-americanos deixaram de ser meio bananas nesse 2019 e tendem a ser menos bananísticos ainda em 2020. Mas o termo República de Bananas, no que tange a ser lugar de commodities, a ser lugar de bagunça, a ser lugar de instabilidade institucional, vai ser bem justificado em 2020. Esse exemplo que o Luiz usou é muito claro. O vice-presidente ser mais forte que o presidente. Como é que pode um negócio desse? Eu não imagino, apesar de tudo, que em 2020 a gente vai ver surgir um Salazar, alguém assim, um libertador do século XXI, para liderar algum tipo de protesto ou mudança mais profunda. O que eu vejo no cenário da América Latina é que o cenário como um todo, os componentes, os atores, são todos muito primitivos. A ditadura que nós vemos na Venezuela é uma ditadura bem dos anos 60 e 70. Claro que ditadura nunca é moderna, o conceito nunca pode ser moderno, mas a forma que as coisas são impostas, a forma como as coisas são faladas, até o linguajar é atrasado. Ontem o Guaidó visitou a Assembleia lá dos Deputados, a Câmara, fez o discurso e depois a polícia foi lá e praticamente pegou ele pelo pé e jogou na rua. É um negócio assim bem botequeiro, América Latina. Então eu acho que vai ser um ano de mudanças, de acomodação de poderes, mas eu não vejo assim soluções. Eu não vejo alguém aparecendo com um sistema social político que vai ser a salvação da lavoura em termos econômicos e sociais para alguns dos países aqui. Eu espero mais do mesmo, mais bagunça, mais caos. Já temo pela eleição brasileira. Já estou com medo da eleição brasileira. Não sei se você ia abordar esse assunto depois, Luiz. Mas eu já quero expressar aqui meu temor. Manda bala. Porque vai ser uma encheção de saco de novo. A eleição brasileira municipal que vai ter esse ano. Acho que ela vai dar uma amostra do que vai ser as eleições federais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também não vai ser bosta nenhuma, porque as coisas são muito dinâmicas aqui. Ninguém imaginava em 2016 que o Bolsonaro seria eleito em 2018, 2 anos depois. Não havia amostra que a gente ia radicalizar tanto. Então, o cenário é esse. Um cenário torpe, em termos de América Latina, um cenário sem grande sofisticação, as mesmas forças quebrando pau. E no Brasil, a gente está na expectativa das eleições municipais, que prometem também ser bastante rasteiras. Eu acho
que desde que eu faço podcast Tendo Nada, eu nunca fui tão pessimista com o cenário como eu tô sendo agora. Quando você puxou esse tópico aqui. Mas é uma questão de pessimismo mesmo, não tem muito o que falar. Quando você vê a situação do Chile, que era o principal país que você olhava assim, você olhava o Chile e falava, nossa, a estabilidade, né? Um país que tá dando certo e tal. Aconteceu o que aconteceu é porque a situação realmente tá complicada, né? E você falou das eleições municipais, eu até esqueci. É verdade, tem eleição municipal sim. A gente tem um presidente que não tem partido. Olha a situação. Começa por aí, a gente tem um presidente que não tem partido. Ele, a bem dizer, eu não sei quem que ele vai apoiar nessas eleições municipais. Não sei. A gente não sabe. Vai apoiar algum filho? Provavelmente não sei se os filhos dele vão tentar ser prefeito em algum lugar. Eu acho que não. Eu não sei. Eu não sei o que ele vai apoiar. Não sei o que vai ser feito. Provavelmente vai ser aquela história. As pessoas que estão aqui se candidatando para prefeito é que vão usar a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo não vai aparecer. É bizarro. É bizarro. Eu não sei. Não dá para dizer do que vai acontecer. Não dá para dizer o que vai acontecer nessas eleições. Quem é favorito, quem não é. Você está falando de São Paulo, né? Acho que a gente pode falar da prefeitura de São Paulo, que é a maior. A gente não sabe. Não dá para dizer quem que é o favorito para ganhar a eleição em São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro está passando por isso também, né? O Rio de Janeiro também está numa situação bem complicada. E o Bolsonaro é de lá, né? A base dele é lá. Então, também não sei como vai ser. Que situação, né? Que situação. Veremos o que vai acontecer. Eu tô numa cidade interior aqui também, vejo aí, provavelmente vai se manter o mesmo grupo que tá aqui há um bom tempo. Na cidade interior é diferente. Tem esses rincões aí, dá uma diferença. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer nessas eleições. Realmente eu tinha até esquecido disso. Bom, eu ia falar de Brexit, mas é um assunto chato também, né, Flávio? Olha, crise na Venezuela e Brexit é certeza que vai ser o ano inteiro também. Não vamos falar disso não. Sinceramente, não dá. É um negócio chato de falar. Se nem os ingleses aguentam mais isso, imagina nós. Não, tá louco. Imagina. Tá louco. Eu acho, pra falar a verdade, uma grande infantilidade esse assunto. Os caras não foram votar, era um plebiscito facultativo, como ocorre entre o plebiscito, não foram votar e agora estão chorando porque perderam direitos. Na verdade, não tinha que ter frescura nenhuma com o Brexit. Tinha que ser aprovado, ponto final. Sabe, eu acho que a gente está até puxando para um outro lado, nós estamos infantilizando a democracia. O Aécio Neves perdeu a eleição em 2014 e falou que a urna estava adulterada. E ficou enchendo o saco o primeiro ano de governo. O Brexit, o Lula que perdeu, porque eu não gostei da decisão do outro lado. Cacete, mas é uma democracia, caramba. Você tem que gostar tem que não gostar e ficar quieto. Então, pra mim, é chato porque é infantil. Aí o cara vai lá na Câmara do deputado lá da Inglaterra, é muito engraçada a Câmara, porque ela é muito apertada, né? Então o cara fica em pé naquele púlpito lá, com um monte de deputado ao redor, e todo mundo fica bravo, tudo vermelho, né? Que os caras são todos loiros, nórdicos, são tudo vermelho, assim, falando. Aí você fala, gente, mas que infantilidade. Aprova esse negócio, eu sei que a consequência vai ser grande, vai ser impactante, mas a gente tem que parar de infantilizar a política. É isso que é chato. Você falou bem, é chato. É chato o assunto e é chata a infantilização. Não só dos eleitores, como de quem participa e toma as decisões. E tenho dito. É isso aí, bate a mão. Mas é isso mesmo, o fato é esse, a gente não tá sabendo mais lidar com a democracia, né? É uma coisa infantil, a gente trata de maneira infantil, ele ganhou, não gostei, vai lá, vou roubar, a bola é minha, não aceito, ninguém vai jogar bola aqui. É isso, mas basicamente é isso mesmo, o Brexit é só um exemplo disso. Só um dos exemplos disso, né? A gente já vem vendo isso aí há um bom tempo. Inclusive temos um presidente que ganhou a eleição e ainda assim reclamou, falou que foi fraudado. Eu não sei, ele ganhou e disse que foi fraudado. Bom, não sei. Não entendo mais, não quero saber. O entendo nada não consegue entender essas coisas. Não dá. Não dá. Flávio Santos, vamos para a segunda parte. Bora. Que ele fez uma previsão do meio ambiente. Cara, pior que a previsão é a mesma do ano passado. Eu falei, a mesma previsão do ano passado, caramba. Vamos lá. Nostradamus previu um 2020 com fenômenos naturais extraordinariamente violentos. A tal ponto que muitos consideram possível um registro recorde de tempestades e furacões de alta potência. Os Estados Unidos seriam o epicentro dos tornados mais fortes da história. Foi praticamente a mesma coisa que falado no passado, só não entrava os Estados Unidos no meio. Mas previa furacão, previa grandes tempestades, o calor e tal. Praticamente a mesma coisa. E praticamente a mesma coisa é o que a gente vai prever aqui também, porque o que eu falei o ano passado eu vou falar exatamente aqui.
Desde o meu pré-primário, lá em 89, olha como eu tô velho, lá em 89, que eu escuto as tia falando que, olha, se não cuidar, vamos ter problema, vai derreter a geleira, o nível do mar vai subir, teremos grandes problemas, o calor vai aumentar e tal e tal. Então é o que tá acontecendo. Ninguém tomou posição nenhuma e é o que tá acontecendo, é o que vai acontecer, paciência, perdemos essa batalha, não tem muito mais o que fazer. Perdemos essa batalha. Então provavelmente teremos mesmo furacões gigantes, tempestades fortes, um calor intenso para quem mora nas regiões tropicais, um frio forte para quem mora em região mais fria. Teremos frio forte nessas regiões. E o que acho que as pessoas não esperavam, o que a gente falou no ano passado, que a gente também não esperava, é que a gente veria as grandes catástrofes acontecendo de uma vez, né? Nossa, um furacão que vai tomar o mundo inteiro e vai acabar com o mundo. Não, mas o que a gente tem visto, e isso a gente não viu no ano passado, não preveu, são, por exemplo, as queimadas na Austrália. Isso ninguém tinha previsto. Não imaginava que ia ter umas queimadas tão grandes a esse ponto. É uma coisa gigante. A ponto das pessoas terem que sair correndo rápido para não ser queimado. Os koalas estão se queimando tudo lá, né? Pode ser que entre extinção os koalas. A situação. Fora outros animais e outra biodiversidade da região lá, da Austrália, que está sendo queimada e está sendo perdido. Simplesmente vai entrar em extinção por causa dessas queimadas. Então, esses pontos eram coisas que a gente não previu, muita gente não previu, e está acontecendo e vai começar a acontecer com mais força. Tivemos algumas queimadas na Amazônia, mas aí possivelmente com ação humana mesmo, né? Esses da Austrália, pelo que eu entendi, que eu li um thread lá no Twitter da nossa convidada que passou aqui com a gente, foi a Vanessa Costa, que ela explica de uma maneira muito legal o que está acontecendo na Austrália. Provavelmente lá não foi ação humana, apesar de poder ter sido alguns focos sim humana, mas principalmente raios, né? Essas coisas. E o calor e a seca tá tão forte lá que não tem como, então vai pegar fogo lá e não tem muito o que fazer, infelizmente. Então isso a gente não previu. Isso vai começar a acontecer com mais força. É um problema. Agora, chuva forte vai acontecer, furacões. No fim do ano passado, o Japão passou por um tufão que matou bastante gente lá por ser o Japão, né? A gente fala, para acontecer alguma tragédia no Japão, para matar a gente, é que o negócio tem que ser grande. Como foi aqueles tsunamis que no Japão, de Fukushima, né? Que até atingiu lá Fukushima. E foi uma situação diferente, o Japão não estava preparado, como o tufão também. Para o Japão não estar preparado é porque o negócio é feio. Flávio, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, assim, tem vários pontos aí que a gente pode explorar a respeito do meio ambiente. Sempre que se fala de meio ambiente, a visão é bem fatalista e bem extremista. E tem que ser, sob um certo aspecto. Porque o mundo nunca ardeu tanto em chamas, koalas estão morrendo. Talvez o koala seja um dos animais mais pop que existe. Em termos de ser fofinho, bonitinho. Todos os animais são necessários, claro. Mas com um público normal como nós, que somos leigos, o koala é um bicho que faz sucesso, assim como o coelhinho, como o leão. São bichos dóceis, né? Ninguém estaria, por exemplo, morrendo de tristeza se estivesse sendo queimadas baratas nessas florestas. Ninguém ia ligar para as baratas, ele está torcendo o incêndio acabar com as coitadas. Agora, sim, o que eu vejo do ponto de vista histórico, sociológico, de tecnologia, é que o homem, de uma certa forma, ele avançou muito nos mecanismos de prevenção de tragédias geológicas, especialmente, de coisas ligadas à terra e até ao mar também. Então, hoje, os terremotos matam muito menos que antigamente. Hoje, os vulcões matam muito menos que antigamente. Não se imagina uma tragédia como a de Pompeia, que aconteceu no ano 79 depois de Cristo. Não se imagina esse tipo de situação. Mas em coisas que envolvem o meio ambiente, e por meio ambiente entenda-se interação entre homem, animal, vegetal, mineral e a natureza de uma forma geral, e que tem principalmente a interação do homem, a situação só tem piorado. Que aí, uma forma da gente compilar, para a gente ter um demonstrativo que a coisa tem piorado, é a temperatura do mundo nos últimos anos. A cada ano, as agências espaciais meteorológicas, elas fazem uma estimativa de quanto vai subir. Olha, mas agora vai subir 0,1 ou 0,2 em relação ao ano passado. A gente acha que é muito pouco, mas é muito já. Se nós hoje ficamos na Paulista, na Praça da Sé, derretendo de calor, é porque subiu 0,2 em relação ao ano passado. Só que aí chega no final do ano, os caras vão ver subiu 0,3, 0,4.
Ou seja, a escalada de interação negativa do ser humano com o meio ambiente, ela tem só piorado ano a ano. E por mais que tenham políticas de contenção surgindo, que os grandes líderes se comprometam a tomar medidas preventivas, quando começaram lá atrás o protocolo de Kyoto, nos anos 90, começo dos anos 2000, mesmo assim é muito difícil, porque o papel de conscientização individual de cada um ainda é muito precário. As pessoas não assumem esse papel. Eu ouço muito no dia a dia a gente falando assim, por que eu vou separar o lixo aqui se não é para mim, é para as empresas? Então as pessoas não têm uma consciência ambiental muito bem esclarecida. E isso atrapalha muito, isso impacta muito. Porque quando se fala de meio ambiente, a gente olha aí a Austrália pegando fogo, a gente vê os koalas, os canguru morrendo, que são cenas muito tristes. Só que nós imaginamos o meio ambiente como uma coisa muito grande. A Amazônia como uma coisa muito grande. Ou a Amazônia, aquele monte de árvore, de mato, de rio. Bacana, é muito grande. Só que aquilo lá impacta aqui e é impactado pelo lixo que a gente joga aqui. Em São Paulo, que é o lixo que a gente joga, a latinha de refrigerante que você joga na estação de Guaianazes, ou na estação de Sacomã. Tudo isso impacta. Então, só para não alongar muito, eu vejo que essa questão ambiental tem um lado positivo, que as ferramentas de prevenção evoluíram muito. Você pega aí. Antigamente tinha aqueles almanaques, não sei se você lembra, Luiz. O almanaque abriu, né? Eu adorava o almanaque. Aí você pega lá, as maiores tragédias da história. Teve um terremoto lá, não sei quantos anos atrás, na China, que matou 1.300.000 pessoas. Como pode um terremoto matar 1.300.000 pessoas? Hoje em dia é uma coisa impensável. Você tem mecanismo de prevenção, você faz casas e faz uma arquitetura preventiva para evitar o maior número de mortes e danos estruturais. Mas, em contrapartida, o meio ambiente, que é aquilo que o ser humano interage, tem piorado a cada ano por nossa inabilidade, falta de consciência e falta de ação. Principalmente falta de ação. Você falou do protocolo de Kyoto, eu vou ainda mais longe. Tivemos a Eco Rio 92, né? Falei aqui da meu pré-primário 89, tivemos a Eco Rio 92. E ali já se falava em tudo isso, já se falava, a gente vai ter que fazer alguma coisa e no fim nada foi feito. Paciência, né? A gente vai passar por isso tudo e não tem muito o que fazer. Já falei, essa briga a gente já perdeu. O Flávio foi feliz em falar das questões geológicas, né? A gente aprendeu não a prever, mas pelo menos a evitar maiores catástrofes, né? Tanto que, como eu falei do Japão, o Japão ele tem um sistema assim para esse tipo de catástrofe muito forte. Por isso que eu digo que quando morre gente no Japão por alguma coisa natural, é porque realmente é muito grande, é muito forte. É isso aí. É isso. É isso. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Eu não sei exatamente como a gente vai tentar prever, tentar se proteger. Como vai ser? O Brasil era um país abençoado por natureza, né? Como se falava que não tinha furacão, não tinha terremoto, não tem. Eu já começo a duvidar, terremoto sim, não tem. Mas eu não sei se furacão não vai poder acontecer, porque eles preveem que pode acontecer sim no Brasil. Lembra que aconteceu, acho que em Santa Catarina, não sei se foi não, mas em Santa Catarina parece que aconteceu já há alguns anos, né? Faz alguns anos. Aqui em Indaiatuba teve um. Teve um tornado aqui em Indaiatuba. Joga no YouTube, tornado em Indaiatuba 2005. Cara, a imagem você olha aquela imagem e você fala, cara, negócio. E é um tornado mesmo, cara. Você vê a formação aqui em Indaiatuba, um negócio feio. Foi o primeiro tornado que conseguiram ver no Brasil mesmo. Conseguiram filmar tudo, né? Até então não se sabia. Diziam, pode acontecer, mas não se sabia, né? Indaiatuba teve, aqui em Indaiatuba. Olha a situação. Então, pode acontecer. Se um tornado desse, que atingiu Indaiatuba, de repente pega em São Paulo, cara, eu falo pra vocês, olha no YouTube, entra no YouTube e joga lá, Indaiatuba Tornado 2005. Olha o tamanho do negócio. Assusta, cara, assusta mesmo. Então eu não sei o que pode acontecer. O Brasil não tem preparo para isso. A América Latina não tem preparo para isso. Talvez o Chile para os terremotos, né? Lá tem muito terremoto, eles têm esse preparo. Mas o Brasil não tem preparo para nada disso. Então eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Se realmente o nível do mar subir, a maioria da população brasileira vive ao nível do mar. Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai todo mundo sair do nível do mar e vai para onde? Né? Então, são coisas que a gente não vai ter que debater daqui pra frente. Muita gente nega isso ainda, né? Tem muita gente dos negacionistas, né? Bom, vai acontecer. Já foi. Essa briga a gente já perdeu. Isso eu não tenho dúvida. Já era pra ter sido feito alguma coisa lá atrás. Agora não adianta mais.
Então, paciência, já perdemos essa luta, então todo ano vai ter essa previsão aqui. Não tenho dúvida, todo ano a gente vai falar de alguma coisa aqui e no fim do ano de falar o que aconteceu, porque aconteceu alguma coisa. Não tenha dúvida quanto a isso. Flávio, vamos para a terceira parte, Flávio? Bora, manda bala aí. Vamos falar de astronomia. Nostradamus previu o turismo espacial. Eu não sei, eu não consigo entender como que ele está lá escrevendo e consegue ver que nós vamos fazer turismo no espaço. Não sei, não sei, mas eu vou ler aqui o que escreveram. Nostradamus previu que a humanidade viajaria ao espaço facilmente. Isso coincide com o anúncio de algumas empresas que começaram a trabalhar com turismo espacial. Olha, eu não sei exatamente o que ele escreveu. Eu queria tentar entender o que ele escreveu ali para dizer que ele previu isso. Mas, já que está posto aqui, vamos falar disso. Vamos falar dessa nova corrida espacial. Porque a gente está vivendo uma nova corrida espacial. Alguns grandes players entraram nessa briga, nos Estados Unidos, claro, com a NASA, a gente já sabia. A Rússia também já está aí há um bom tempo. A China, que chegou na Lua, né? Eles colocaram no lado escuro da Lua. Nunca tinha alguém conseguido colocar um rover lá, né? A Índia está nessa briga também, por incrível que pareça. A gente imagina a Índia um país pobre. Não, a Índia tem um país muito forte em tecnologia. Aliás, é um país hoje muito mais importante que o Brasil. Tem uma democracia mais estável que a do Brasil. A gente ficou para trás da Índia. E a Europa, como no geral, né? A Europa também tem seu corrida espacial. E quando a gente fala em corrida espacial, a gente fala desses países, é que eles realmente estão querendo levar de novo o homem à Lua e também a Marte, né? Só que junto com esses players aparecem alguns novos personagens. Isso que é interessante, porque a gente vai imaginar a NASA, uma coisa governamental, um governo colocando dinheiro e eles fazendo as coisas. Mas não é o que está acontecendo mais. Temos alguns novos personagens, como por exemplo Elon Musk. Olha só, Elon Musk, o cara do Tesla, né? Então ele criou uma empresa que chama SpaceX, e essa empresa já está levando vários astronautas para A Estação Espacial Internacional, né? a Estação Espacial Internacional. Isso. Ele já tá levando. As espaçonaves dele já tem um contrato com a NASA, ele que está levando para lá. Ele que já está levando a SpaceX. E ele também, o Elon Musk, já tinha falado há muitos anos que iam também começar a vender o turismo espacial mesmo. Inclusive levar pessoas que não são os astronautas para a estação espacial. Olha que interessante. Mas não é só ele. Richard Branson, da Virgin Galactic, que é o dono da Virgin, né? Que tem tanta coisa, de música a avião, o cara faz, inclusive, viagem espacial agora. O Jeff Bezos, que é da Amazon, também está nessa briga com a Blue Origin. E a Boeing. Inclusive, a Boeing também está nessa briga. Inclusive, já trabalhando para a NASA também, para levar produtos para o espaço. Leva vários produtos para a estação espacial também. Então, não é só mais países, e sim empresas também estão nessa batalha. Inclusive, o Elon Musk tem o sonho de, nessa década aqui agora de 20, né? Os anos 20, né? Apesar de não ser ainda a década de 20. Isso é uma discussão, depois eu até explico aqui. Não estamos na década de 20, mas estamos nos anos 20. Ele quer levar uma pessoa para Marte. Ele falou que ele vai conseguir. Parece que vai ser uma coisa bem barata. Salvo engano meu, vai ser um assento. A nave parece que vai levar de 5 a 7 pessoas de cada vez. E um assento vai valer em torno de 58 milhões de dólares. Só para você ter sua cadeirinha na espaçonave. E uma diária na Estação Espacial Internacional vai equivaler a 35 mil dólares. Agora, o Luiz falou bem aí da parte tecnológica, dos caras estão investindo pesado, dessa corrida espacial no século XXI para colocar seres humanos civis e leigos no espaço. Agora, primeiro que eu tenho muito medo dos textos motivacionais que as pessoas vão escrever quando voltarem para a Terra. De coach que as pessoas vão lançar quando voltarem. Não? Teremos o coach marciano, cara. A gente é um grão de areia, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Agora, falando sério, eu fico pensando assim, tudo bem que ir por si só ao espaço deve ser uma coisa muito legal, né? Mas, assim, que tipo de experiência que a NASA, que os envolvidos vão promover? Claro que a resposta é muito óbvia, que é uma viagem ao espaço por si só. Mas o que será que vão anexar a isso? O que será que vão vender junto a essa viagem espacial? Porque certamente as pessoas que vão viajar em primeiro lugar serão pessoas milionárias. Para chegar em mim, no Luiz, e em você que nos está ouvindo, está nos ouvindo aqui, vai demorar anos e anos. A gente primeiro tem que se preocupar em ir de monotrilho de São Mateus até a Vila Prudente. Nossa preocupação básica é essa. Não é ir à Estação Espacial Internacional.
Agora, eu fico pensando nas outras coisas que tem por trás disso. Porque eu não imagino que um cara vai ficar lá sentadinho, olhando para as estrelas, olhando a estrela cadente, fazendo um pedido, igual o Pequeno Príncipe, e vai voltar para a Terra. É uma tecnologia de muito altíssimo nível. A tal ponto, tem um termo aí que as pessoas usam de maneira universal, que é o termo astronauta. E, na verdade, o astronauta é um termo totalmente americano. Porque é o cara que vai para o espaço. Na China, ele é chamado de taconauta. E na Rússia, ele é chamado de cosmonauta. Então, a gente tem o taconauta, cosmonauta e astronauta. Mas você vê como a NASA e os Estados Unidos eles dominam a narrativa da viagem espacial. Então, diante disso, diante desse interesse, desse domínio do mercado americano, eu fico pensando quais são os interesses que estão por trás dessas viagens. Eu duvido muito que um cara vai ficar lá olhando pela janelinha, comendo uma bolacha de água e sal enquanto ela voa ali pela gravidade, o cara tem que comer em forma de pasta, igual pica-pau, que vai voltar para a Terra dando um curso de coach e falando coisas motivacionais. É uma coisa, não vou dizer que me preocupa, porque daqui a pouco eu vou deitar aqui no travesseiro e vou dormir, e vou roncar muito profundamente. Mas é uma coisa que atiça a minha curiosidade. Outra coisa, só para finalizar o assunto, Luiz, a gente vê que a iniciativa privada está investindo em peso nisso. Os governos tocaram que realmente não dá para financiar tudo sozinho, tem que colocar iniciativa privada e que não há mais grandes segredos. A verdade é que não há mais grandes segredos assim, tecnológicos do ponto de vista da exploração espacial. Então ela pode ser aberta para qualquer um que queira investir e ajudar nessa pequena bagatela que vai custar uma viagem espacial. É uma pequena bagatela. Você sabe que você falou aí dos coaches, né? O coach marciano que vai voltar para cá, né? Mas eu ouvi um podcast que falou exatamente sobre essa corrida espacial, né? Eu vou deixar como dica depois e não falar agora qual é. E ouvindo esse podcast, ele fala que, se eu não me engano, é da empresa do Richard Branson, né? A Virgin, que já fechou um pacote para um japonês que ele é um artista lá, bilionário, não sei exatamente o que ele é. E esse artista já pagou para vários outros artistas para essa nave dar a volta pela Lua e voltar para a Terra. E isso, ele está fazendo isso para que esses artistas se inspirem nessa viagem. Olha só, inspirem-se nessa viagem e para fazer novas artes, trazer novas ideias. Olha a situação, Flávio. Eu acho que alguns artistas tinham que levar e deixar lá. Ah, bom, eu não vou entrar nessa seara, porque senão aí a gente vai tomar sapatada aqui até, olha, olha, mas interessante, né, que já pagou, já tá pago, não sei pra que ano que vai ser isso, né, porque, não sei, mas já tá pago, já pagou lá os seus bilhões lá, já tá pago. Mostra o quanto a humanidade sempre foi fascinada pelo espaço, seja do ponto de vista poético, ou seja do ponto de vista do marco temporal. A Lua, o Sol, sempre fez parte do cotidiano do ser humano. Lá atrás, quando o índio contava as luas e os sóis, até hoje os artistas se inspiram muito, né? É muito raro a gente não pegar uma música romântica que não tem uma citação do Sol, da Lua, das estrelas, das nuvens. Aliás, geralmente, quanto mais brega, mais tem coisa falando da Lua e do Sol. Então é bem lógico o que você está falando. Boa informação. Então, eu vou deixar como dica esse podcast, que é muito legal. Um podcast que eu ouvi. Aliás, boa parte das informações que eu estou trazendo aqui eu ouvi desse podcast. Muito bom, muito bom. Várias pessoas, é um grupo ali que falou especificamente desse episódio, né? Que é um podcast que fala de várias coisas, né? Mas nesse episódio especificamente, muito bom. Muito bom mesmo. Peguei várias informações dali. O que mais achei mais interessante, um comentário que eu dei muita risada, assim, você imagina um monte de artista indo para o espaço, sendo que as leis lá, lei escrita aqui, né, não valem. O que vai acontecer nessa nave? Eu não quero nem saber, cara. Olha, eu não quero nem saber o que vai acontecer. É melhor deixar isso para lá. Eu acho que um outro detalhe, um ponto que eu quero falar aqui da astronomia é que não vai ser esse ano, creio eu, aparentemente, né, que veremos vida fora da Terra. E eu vou explicar o porquê. Principalmente em Marte. Porque neste ano, 2020, serão lançados vários rovers para Marte de novo. E agora esses rovers vão ter junto deles um mini laboratório, alguma coisa para isso, para pesquisar sobre vida em Marte, se ainda há ou se já houve. Então, eles só vão chegar lá em 2021, esses rovers. Vão sair agora em 2020, só chega em 2021. Então, provavelmente, já vou deixar aqui para 2021, hein? Provavelmente, se houver ou houve vida em Marte, nós saberemos em 2021. Ó, quente, hein? Essa é a notícia quente, hein? Vai ser em 2021. Então,
Só que a gente falou isso ano passado, a gente acabou comentando isso no ano passado. Esse ano aqui não vamos fazer essa previsão para este ano. Pode ser até que aconteça, né? Vai que dá alguma coisa aí. Descubram de algum outro jeito. Mas provavelmente para 2021 é que vai ser feita essa notícia em Marte. Né? E bom, Flávio, mais alguma coisa de astronomia? Não, por hora não. Por hora estou satisfeito e podemos seguir em frente. Vamos falar da irmã da astronomia, que é a tecnologia, né? Porque aqui uma coisa é ligada à outra, né? Ciência e tecnologia, uma anda do lado da outra, sempre. Uma avança junto com a outra. Então, vamos falar de tecnologia. O mais interessante, eu não sei como que ele escreveu isso lá, né? Há 600 anos atrás, que ele previu o implante de microchips. Rapaz, o profeta indicou que os implantes artificiais no corpo humano serão abundantes a partir de 2020. Ele especifica que é a partir de 2020, o que coincide com uma tendência do mercado tecnológico mundial. Bom, a notícia que eu li hoje, tá? Que o Chiquinho Scarpa falou que não, ele não implantou um microchip na ex-namorada dele. Olha a situação. Eu acho que foi isso que o nosso apotecário viu. Ele viu o Chiquinho Scarpa e falou, olha, esse cara implantou o chip na ex-namorada dele. Rapaz, falando sério, na verdade já existe questão de chip. Dizem que alguns humanos já colocaram, algumas pessoas já colocaram em si, mas principalmente em animais, né? Você sabe que aqui no Brasil, principalmente, eu não sei como são os outros países, mas no Brasil eu assisto muito Globo Rural, né? Eu gosto do Globo Rural, então eu assisto bastante Globo Rural. Muitas das nossas criações de gado, boa parte desses gados já tem um chip implantado, né? Então, eles conseguem ver através de drones também, claro, sim, mas através do GPS também. Então, se algum gado foge, escapa ou sai do rebanho por algum motivo, eles já estão vendo ali na hora o que está acontecendo. Que situação, né? Então a criação de gado já é assim. Provavelmente de galinha também deve ser. E muita gente põe nos cachorros também, né? Tem muita gente que põe chip nos cachorros e nos gatos. Principalmente quem tem mais dinheiro, né? Pra se o bicho fugir, se acontecer alguma coisa, saber onde está o animal. Flávio Santos, você já pensou você tem um chip em você, Flávio? Olha, quase entendi chifre aí. Opa! Você falou. Opa! Começou a falar de gado, aí eu falei, vai perguntar do chifre. Então, assim, eu já pensei sim, já pensei a questão do chip. Eu acredito que das profecias assim mais absurdas que Nostradamus fez, essa é a mais viável, a mais provável de acontecer. Por incrível que pareça. Eu gosto muito de um físico japonês chamado Michio Kaku. Ele tem vários livros de sucesso, entre eles A Física do Futuro. Enfim, ele é um pensador do século XXI. Eu gosto muito dos pensadores do século XXI porque eles ajudam a explicar essa barafunda que a gente está afundado aqui no Brasil. Essa coisa estapafúrdia que a gente está afundado aqui no Brasil e no mundo atual. Então, eles tentam colocar um pouquinho de ordem nisso. E ele fala bastante dessa questão, inclusive levanta um ponto que é muito interessante. Porque a primeira revolução que se avizinha a respeito dos microchips é a revolução educacional. Por quê? Porque quando você insere um microchip numa outra pessoa, você pode transferir para ela uma série de arquivos pré-desenhados ou pré-programados. Isso equivale a dizer que se você quiser que uma pessoa domine o idioma inglês, ou o idioma espanhol, alemão, ou os três juntos, você pode colocar todo o dicionário e todos os verbetes dessas línguas no microchip e implantar no cérebro da pessoa. E a pessoa automaticamente vai começar a usar essas informações. A mesma coisa com a profissão. O que se promete no futuro, ainda mais à frente, é que você quer ser um engenheiro, você coloca lá um microchip na sua cabeça de engenharia e você automaticamente baixa, faz o upload, o download dessas informações para o seu cérebro e começa a dominar essa área do conhecimento humano. Inclusive, fala-se que, no futuro mais distante ainda, as pessoas terão um microchip universal que de tempos em tempos vai ser retirado e vai ser atualizado, com novas informações, novas profissões, novas linguagens e novos aprendizados. É uma área que vai impactar diretamente a educação e a forma como o ser humano adquire conhecimento, porque ele não vai mais adquirir da forma tradicional. Ele vai simplesmente colocar na cabeça. Agora, o que muitos sociólogos falam a respeito do microchip primeiro, uma questão básica. O nosso organismo vai rejeitar?
esse componente eletrônico dentro da gente, o nosso organismo ele vai conseguir interagir a contento com esses microchips. E também, inclusive, a área da saúde vai ser muito impactada com isso, porque você vai poder colocar um microchip na sua pele e o médico vai poder monitorar à distância a sua saúde. Então, você está com o microchip na mão, sua pressão baixou, o médico manda um aviso para você. A sua pressão aumentou, o médico manda um aviso. O coração está alterado, o médico manda um aviso. Então, você vai ser monitorado à distância também na área da saúde. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, o grande problema primeiro é a questão da rejeição, e o segundo problema ainda maior é a questão da consciência. Ninguém sabe o que é consciência. O fato de eu saber que existe, e o Luiz saber que existe, ninguém sabe explicar o que é isso. Pode ser uma alma, pode ser um espírito, mas cientificamente alma e espírito não servem, então a ciência ainda não sabe explicar o que é isso. Como que a consciência vai se relacionar com o microchip? A gente vai ter autonomia, o nosso livre-arbítrio vai conseguir decodificar essas informações e usá-la cotidianamente? Ah, o microchip tem 3 idiomas, mas o nosso cérebro vai conseguir criar essas informações de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa consciência? Ou a gente vai virar um dicionário e vai só despejar as coisas da boca para fora? Então a tecnologia é possível, é viável e está em vias de ser aplicada no dia a dia. Mas as consequências e como o nosso organismo e a nossa consciência vai reagir a médio e longo prazo é a grande interrogação que se interpõe nessa área, Luiz. Seremos a Barça ambulante falante, é isso, né? Exatamente. Rapaz, eu já li coisas sobre isso também, algumas coisas aí na internet sobre isso. E é fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? É difícil a gente pensar nisso, né? De que a gente vai ter um chip que vai saber tudo pela gente e tal. Eu fico realmente com o pé atrás, ao mesmo tempo eu acho fascinante. É bem interessante. Bom, sobre tecnologia, eu não sou um cara que entende muito de tecnologia, então também não tenho muito o que fazer previsão, né? Você tem mais alguma coisa para falar, Flávio, sobre isso? Eu acho que, assim, pelo que eu ando lendo por aí, a área dos games vai ter um impacto, não sei se esse ano, mas daqui a 2, 3 anos, talvez seja uma coisa mais maciça, que são os jogos começarem de maneira primária a obedecerem comandos de voz e começar a obedecerem de maneira mais primária ainda comandos da mente. Então você imaginar uma ação, uma coisa básica, e dentro o personagem começar a reproduzir. Talvez aí seja uma área que vai trazer coisas mais emocionantes, por assim dizer, no futuro. Sim, provavelmente os games realmente serão no futuro aí uma coisa bem muito mais importante do que a gente imagina hoje, né? A gente ainda tem aquela coisa de que videogame é uma coisa de criança, tal, né? Mas não, inclusive a gente tem que fazer um episódio sobre esportes, né, Flávio? Eu lembro que eu tava conversando com o rapaz, a gente acabou não conseguindo, mas a gente precisa fazer sim, porque é algo grande já, é algo realmente grande já. Bom, sobre tecnologia é isso. Sobre as profecias do Nostradamus também é isso. Esse ano parece que não teve tanta, né? Ano passado parece que foi mais. As profecias dele foram um pouco mais engraçadas do que a desse ano aqui. Apesar de eu ainda não conseguir imaginar ele sentado escrevendo lá, falando dos microchips e indo pro espaço. Olha, eu acho que ele mandou alguém pro espaço e as pessoas entenderam errado lá. Mas enfim. Vamos para a quinta parte, que é a parte de esporte, que no ano passado teve uma previsãozinha lá, esse ano não teve. Vamos falar um pouquinho de esporte e depois vamos entrar no prêmio Valdir Bigode. Bom, Flávio, este ano teremos Olimpíadas, Eurocopa e a Copa América. Nossa, dá um negócio falar da Copa América, né? Legal pra caralho. De novo, legal, entendeu? De novo, Copa América. Tá louco. Bom, Olimpíadas é legal. Eu falo, Olimpíadas eu acho bem legal. Eurocopa é legal também, porque de 4 em 4 anos a gente fez quando a gente para pra ver alguma coisa lá. Mas Olimpíadas é legal. Eu acho Olimpíadas uma coisa assim muito legal de esporte. É o suprassumo do esporte, né? Tirando o futebol não vai com tudo lá, apesar que o feminino vai. O futebol feminino vai forte para as Olimpíadas. Mas é o suprassumo do esporte. Será no Japão este ano, então provavelmente a gente só vai conseguir ver. Quem puder ver de madrugada, quem não puder, só vai ver a resumo no outro dia. Mas é bem legal. Flávio, você tem alguma coisa para falar das Olimpíadas? Tenho sim. Até dando uma consulta rápida aqui no Google, queria lembrar o nome da ginasta, Simone Biles, né? Ela
E ela para mim, tem tudo para ser a grande coqueluche das Olimpíadas. Eu sou fã de esporte de uma forma geral. Além de gostar de praticar, eu gosto de assistir. E eu gosto de assistir vários esportes. Eu não sou mono esportivo, isso não me faz melhor que ninguém. É só uma informação que eu estou dando aqui, né? Eu gosto de assistir várias coisas. Basquete, vôlei é uma coisa que eu não consigo gostar. Eu gosto muito de atletismo. Inclusive, quando eu era adolescente, eu tentei praticar atletismo, mas eu não conseguia praticar em nenhum lugar, porque não tinha. Na época não tinha CEL, não tinha clubes como tem hoje em dia, então eu não consegui praticar em nenhum lugar. E uma coisa que eu fazia relativamente bem era correr. Talvez não seria um velocista, mas eu corria bem. E eu nunca consegui praticar em nenhum lugar. Então eu gosto muito de esporte de uma forma geral. E Olimpíada para mim é uma coqueluche. Eu passo horas assistindo. Se eu puder tirar uma folguinha para assistir o dia inteiro, eu assisto. E para mim a grande estrela vai ser a Simone Biles. Cada vez mais fica evidenciado que o século XXI é a era dos superatletas. O cara que eu já falei aqui em outros episódios, o cara que é muito preparado física, psicológica, tática e tecnicamente. Não há mais espaço para boleirismo, para boleiragem e para improviso. O esporte hoje é ciência. E cada vez mais a gente vê que há atletas quebrando recordes. O Usain Bolt quebrou recordes. Eu pirei quando o Michael Phelps ganhou a 18, 19 medalhas dele. Eu nunca esqueço quando ele ganhou eu não lembro qual foi a medalha que ele ganhou, que ele bateu. Ele chegou pau a pau com o cara tava na frente dele, e ao invés dele dar uma última abraçada, ele não deu uma abraçada, ele foi por baixo da água É e verdade. bateu na É verdade, piscina. é verdade. Ele foi. Você lembra disso, né? Eu lembro disso. Eu vibrei com aquele em casa, porque eu achei fantástico. Eu nunca tive nenhuma qualquer relação assim de fã com o Phelps, mas a Olimpíada é para isso, é pra gente ver coisas fora de série, pra gente ver que o ser humano ele pode mais e vai fazer mais. Então eu acredito que fenômenos como a Simone Biles, como Michael Phelps, serão cada vez mais constantes, e é ela que vai deixar a gente boca aberta nas próximas Olimpíadas. Vai quebrar recorde de medalhas, talvez passe o Phelps, porque ela está no esporte que possibilita ter muita medalha. Eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que o atual recorde dos 100 metros rasos vai ser quebrado. Opa! Você sabe que o que eu ouvi sobre essas Olimpíadas vai estar numa data que é muito calor no Japão. A gente não imagina que o Japão pode ser um país quente, mas eles estão dizendo que vai ser uma época muito quente. Então pode ser que não haja tantas quebras de recordes que a gente esteja imaginando por causa desse calor. Não sei, isso eu ouvi algum especialista falando, fisiologista e tal, mas também é a única coisa que eu ouvi falar sobre recordes. Mas você pegou aí o número, Flávio? Peguei, o atual recorde era do Bolt, do Usain Bolt, 9,58. Mas hoje existem uma série de fenômenos aí no atletismo mundial, com 19, 20 anos, batendo aí 9,65, por exemplo. 9,66. Claro que é assim, você baixar um décimo em esporte de alto nível é muita coisa. Sim. Para você baixar de 9,66 para 9,57, que seria um recorde, é muita coisa. Você tem que treinar 12 horas por dia, contar com a inspiração no dia e fazer tudo certo. Mas eu acredito que esse recorde vai cair, essa Olimpíada. É um recorde que o Bolt ele quebrou assim 3 vezes consecutivas, de 2008 até 2009. Mas se você pegar aí ao longo dos anos, em média, a cada. Desde entre 2005 até 2009, esse recorde foi quebrado 7 vezes. De 2009 para cá, ele deu uma pausa. Eu acredito que durante esse período de pausa, o esporte se desenvolveu ainda mais, e a gente viu em outras categorias de base, do sub-20, sub-17 do atletismo, deve ter um nome específico que eu não lembro agora, grandes fenômenos aí quebrando recordes juvenis. Então eu acredito que essa galera vem com uma força total aí na Olimpíada, e é possível que a gente tenha uma quebra de recorde nos 100 metros rasos nessa Olimpíada. Eu tava vendo aqui que um dos esportes que eu mais gosto é o levantamento de peso, né? Puta, adoro ver os caras levantando lá. Porra, eu tô lendo aqui, cara, o recorde do levantamento de peso é 431 quilos, velho. Não, 431 quilos, o cara levantou daquela que o cara puxa do chão, leva lá em cima, tal, e só 431, quase meia tonelada. Caramba, velho, eu não tinha essa noção, não. Rapaz, eu tô até besta aqui. Pra gente tirar uma barra do chão, pra fazer o encolhimento do trapézio, com 50 quilos a gente já tá tremendo já. Quase desmaiando. Rapaz. Imagina que eu tô em cima da cabeça. Minha nossa, não, é doido.
Rapaz, tô até aqui olhando e falei, minha, não, deixa pra lá. Mas é o esporte que eu mais gosto de assistir na Olimpíada, é o levantamento de Muito bom, eu gosto também. Bem lembrado. Adoro também. do atletismo também, da ginástica olímpica também, eu acho bem legal. Você falou da baile. A Olimpíada é sempre legal, eu gosto também. Sempre que eu posso parar pra assistir, eu assisto também. Bom, Flávio, eu não vou falar de Eurocopa e Copa América aqui, porque eu vou deixar pra falar no Prêmio Valdir Bigode. Vamos às apostas? Vamos lá. Prêmio Valdir Bigode. Olha o Valdir lançado, tá na área, bateu e o gol! Golaço, aço de Valdir! O matador do Vasco, artilheiro do campeonato! Um golaço no Maracanã! O Valdir sabe que é disso que o povo gosta! Boa. Prêmio Valdir Bigode. O que consta o Prêmio Valdir Bigode? Ah, rapaz. Por que Valdir Bigode? Pra começar, por que Valdir Bigode? Que foi um centroavante muito bom, diga-se de passagem, muito bom, que jogou tanto pelo Vasco, do clube que o Flávio torce, quanto pelo São Paulo, que é o que eu torço. E a gente gosta desse tipo de jogador, né? Aquele bigodão, aquele centroavante clássico, aquela coisa, né? Futebol mais malandro. Esse era a raiz. É raiz, não, a gente gosta de futebol raiz, tal, aquela coisa. Então a gente quis homenageá-lo. É uma homenagem ao Valdir Bigode. E o que a gente faz aqui? Inclusive vocês podem participar, tá? Quem tá ouvindo pode participar. Depois eu vou dar os canais de contato, vocês podem mandar para lá. Tá? Quem vai compilar aqui e vamos no fim do ano a gente faz o geral aqui para ver quem ganhou. O Flávio ganhou o último, tá? Ele ganhou uma bigodada do Valdir. Não sei exatamente que em condições, mas ele ganhou a bigodada do Valdir. Bom, e a gente coloca alguns torneios aqui de futebol, porque a gente gosta de futebol e o único momento que a gente fala de futebol no ano inteiro é aqui. Então a gente vai falar aqui um pouquinho. Então é isso, Flávio Santos. Quem vai ganhar o Campeonato Paulista pra você? A gente já começou de maneira bem empolgante, falando de Campeonato Paulista. Nossa! Eu prefiro a Copa América que o Paulistão. Opa! O ano passado, eu não lembro se eu falei que foi o São Paulo, sei lá. Campeonato Paulista, aliás, os estaduais de uma forma geral são os mais difíceis de a gente acertar. Porque os times não estão interessados, estão sendo montados ainda. Vamos ver. Acho que Corinthians. Chute total, não tem nenhuma lógica. Olha, eu lembro que o ano passado, tanto o Flávio quanto eu apostamos muito no São Paulo. E a gente não foi feliz. Mas esse ano eu aposto no São Paulo. Fernando Diniz vai dar jeito nesse time do São Paulo. São Paulo campeão paulista. Fernando... Otimista, hein? Otimista. Tem que falar, tem, né? A única coisa que a gente de São Paulino ultimamente tem que ter é otimismo. Não tem muito mais o que fazer. Flávio Santos, Campeonato Carioca. Olha que animado. Olha que coisa animada. Campeonato Carioca. Continua mais empolgante ainda. Tô imaginando o Vasco e o Olaria na rua Bariri. Vamos ver. Vou ver em quem eu chuto aqui. Campeonato Carioca. Flamengo vai cagar e andar para o Campeonato Carioca. Eu vou ser ousado. Botafogo. Eu coloquei o Botafogo ano passado e também quebrei a cara, né? Porque apostar no Botafogo, cara. Olha, é uma coisa que eu vou te falar, viu? Postar no Botafogo. Porque é duro, cara. Você olha pro Vasco, você olha pro Fluminense, pro Botafogo e fala, cara, que situação. O Flamengo, pelo que estão dizendo por aí, metade do campeonato ele vai jogar com a molecada. Ele não vai entrar de início, não. Jorge Jesus falou que não vai. Então não sei também. Que coisa, eu vou de Botafogo também. Eu já disse. Eu tô com um carinho muito grande pelo Botafogo, porque eu tô passando anos de botafoguense com o São Paulo. Eu entendo o que o botafoguense sente hoje. Hoje eu entendo. Então, vai Botafogo também. Vai Botafogo em tudo aí. Flávio Santos. Copa do Brasil. Esse é difícil. Difícil, hein? Essa é difícil. Essa eu acho. Eu acho de todos. Essa é. Ai. Copa no Brasil. Lá vai outro belo e maravilhoso chute aí. Palmeiras. Pois aqui eu vou ser polêmico. E não é por causa do técnico que está nesse time. Não é. Jamais seria. Porque eu vou colocar Fortaleza. Não tem nada a ver com o Rogério Ceni, hein? Nada a ver. Fortaleza. Não, porque eu não passando do Atlético Paranaense, cara. Ninguém. Tipo. Fortaleza vai ganhar a Copa do Brasil, cara. Fortaleza tá montando aí um esquema aí. Bem legal. Fortaleza. Flávio Santos, Brasileirão. É outro fato, né? Muito legal isso aqui também. Aposta no Flamengo de novo.
Flamengo. O Flamengo, se tudo der certo, ele ganha tudo de novo mesmo, porque eu tinha colocado Flamengo ano passado, né? Eu vou de Flamengo também, cara. Não tem muito o que dizer do Brasileirão, cara. Ai, caramba, cara. Libertadores. Flávio Santos. Libertadores. Você ano passado falou do Táchira, Flávio Santos. Eu só vou confirmar aqui se o Táchira tá na Libertadores esse ano. Eu não sei, nem sei se tá. Deixa eu ver aqui, só pra confirmar, só pra te ajudar. Tem outro palpite, hein? Tá, ele tá. Só pra te dizer que ele tá. Pode falar. Não, eu vou confirmar se o meu palpite também está. Opa, vai lá, olha aí. Porque assim, Libertadores, a gente falou brincando aqui que a Libertadores é difícil e tal. A verdade é que ninguém acompanha nada da Libertadores. A gente acompanha mal e mal escrito aqui. Ninguém assiste Táchira, ninguém assiste União Potosí, ninguém assiste essas coisas. O Strongest da Bolívia, ninguém assiste essas coisas. Então, todo mundo que fala de Libertadores, todo mundo que fala de Libertadores chuta. Essa é a grande realidade. Então, eu ia falar do Oriente Petroleiro. Nossa Senhora. Mas eu vi que ele tá na Sul-Americana. O Táchira está de novo? Então, pelo que eu tô vendo aqui, tá. Tá sim. Então é Táchira. Táchira. Não, de novo eu coloco essa e falo, se você acertar, você ganha o prêmio Quinones, cara. Porque olha, não é nem o de bigode, é o Quinones, cara. Porque eu vou te falar, viu? Vou te falar. Cara, Libertadores, velho, que difícil. E essa é difícil. Olha, eu não vou ser tão assim quanto o Flávio, mas eu não vou também na certeza, não. Não vou de Flamengo. Ano passado eu fui de Palmeiras, cara, mas com o Lucha vai ser difícil, cara. O Lucha não vai. Cara, eu vou de LDU Quito, cara, só porque eles já foram campeão no ano. E vai estar no grupo do São Paulo. E como tá no grupo do São Paulo, com certeza eles vão bater o São Paulo as duas vezes. Bom, Flávio Santos, Champions League. Aí é legal de falar. Eu vou fazer uma aposta que ninguém tá falando muito. O Manchester City. Então. Eu falei do City no ano passado, cara. Foi o time que eu falei. Foi o time que eu falei o ano passado e eu ia nele de novo esse ano. Eu acho que tem tudo pra ser, porque o inglêsão eles já deixaram pra lá, o campeonato Elizabetão, né? Já ficou pra trás. Sim. Então, o terceiro lugar bem atrás do Liverpool. Então, provavelmente eles vão focar com tudo na Champions. E o Guardiola é doido. E é justamente nisso que eu tô apostando. Meu pensamento é igual ao seu. O Wing do campeonato já foi. Eu acho que o Liverpool vai estar extenuado no final da temporada. Ele já está cansado agora. Eu não vejo o Barcelona sólido o suficiente para ganhar. Tem o Messi. O Griezmann ainda não pegou no breu. Eu acho que o Suárez está descendente já. Talvez a Juventus, o Cristiano Ronaldo engrenar, como parece estar engrenando agora no começo do ano. Ele fez um hat-trick essa semana. Pode ser. Talvez a Juventus e o PSG correndo por fora. Eu acho que o PSG esse ano está maduro para disputar uma Champions. Você falou do PSG, eu vou mudar. Não vai ser City, vai ser PSG com gol do Cavani. O Cavani sendo o herói desse PSG. Olha, pra deixar o Flávio feliz. Pra puta que pariu. Não, eu nem mais que se dane. Tem que ter o Cavani. Pra deixar o Flávio e o Neymar feliz. Isso daí. Boa. O Cavani. PSG. Copa América, Flávio. Copa América. Eu não sei nem onde vai ser a Copa América esse ano, pra ser bem sincero. Que legal. Ai, viu? Copa América vai ser disputado. Cadê? Argentina e Colômbia. Nossa, vai ser dupla sede. Copa América, Argentina. Eu não tô chutando dessa vez. Eu tava falando aqui que é chato pra caramba, e é de fato. Mas eu vejo que quem é o técnico da Argentina, você lembra? Acho que é Scaloni o nome dele. Então, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho de renovação. Essa molecada que ele colocou na última Copa América, que já deu trabalho pro Brasil nas seleções, me parece muito promissora e também me dá a impressão que esse ambiente é perfeito pro Messi, porque o Messi é um cara muito tímido. E ele cercado de moleque que idolatra ele, que respeita ele, me parece que ele vai ficar mais à vontade no papel de líder e tem tudo para conduzir essa geração ao primeiro título. O Scaloni é meio que um Deschamps, vai. Não é visto com bons olhos pelas pessoas, porque ele não é o suprassumo dos técnicos argentinos, mas tá arrumando a casa da Argentina, né? Então, mas eu não vou de Argentina não, cara. Eu vou de Uruguai, porque eu gosto do Uruguai e eu quero que o Cavani também arrebente nessa Copa América no Uruguai, para ser eleito o melhor do mundo no fim do ano. Olha só.
Boa! Boa. Tá, eu gosto muito do Uruguai. Eu sempre torço pro Uruguai ganhar. Eu torço pro Uruguai. Eu particularmente, vou dizer pra você que é nosso fã e que quiser dar um presente. Pode me dar uma camisa azul do Uruguai, que eu adoro aquele azul do Uruguai. É um azul que eu, daltônico, enxergo e acho muito bonito. E pra mim, a seleção do Uruguai ela tem o melhor aproveitamento na história das Copas do Mundo. País diminuto que caberia não na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo. A Zona Sul tem mais gente que o Uruguai, que é a segunda região mais populosa de São Paulo. Então eu sou fã do futebol uruguaio, da história do futebol uruguaio, do ataque atual, Cavani e Soares. Eu sempre torço. É uma pena que eles não tenham elenco para conquistar grandes títulos, não tem reservas à altura. Mas é uma seleção que eu sempre torço. Sim, o Uruguai é um negócio assim, fora de série mesmo, pelo tamanho da população, pelo tamanho do país, os caras conseguem fazer jogador bom, aí tá sempre ali na cabeça. Eu gosto do Uruguai. E como São Paulino, né? O Uruguai tem uma ligação forte com São Paulo, então não tem jeito. Eu tenho uma camiseta do Uruguai, só que é uma camiseta preta, que era uma segunda camiseta. Eu tenho, muito bonita mesmo. E esse azul celeste do Uruguai é uma coisa assim, adoro, gosto muito dessa cor também. Flávio Santos, Eurocopa. Holanda, Holanda, olha, boa, hein? craveira esse negócio. É duro, é grosso. Holanda, pois eu vou de Inglaterra, cara. O México é europeu, mas eu vou de Inglaterra. Vou de Inglaterra. A Inglaterra tá com um time. Dessa vez realmente tá com um time bom, um time organizadinho ali, né? Conseguiram E a fazer. Inglaterra é mais madura que a Holanda. Sim. É isso aí, Flávio. Fechamos o prêmio Valdir Bigode. Pra quem não sabe, tem um sonzinho de introdução no prêmio Valdir Bigode, esqueci de falar no começo, mas vou falar agora. É o nosso saudoso, não porque ele tá vivo, né? Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, narrando um gol do Valdir Bigode, eu coloquei ali. Ah, espetacular. 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 Você que não conhece o Januário de Oliveira, que gosta de futebol, procure ele no YouTube. Para mim, depois do Silvio Luiz, que revolucionou a narração, Januário de Oliveira é o mais inventivo da história. Criava termos, tirava sarro. Era sensacional, porque assistir Campeonato Carioca nos anos 90 já era duro. Era pior, não era pior que hoje, mas já era ruim. E ele inventava os apelidos sensacionais para jogadores. O Fluminense tinha o Valdir The Flash. Túlio Maravilha, eu acho que foi ele que inventou o Maravilha do Túlio. Tinha o Super Ézio, o Ézio, que era do Fluminense. O Valdeir do Botafogo, perdão. Valdir The Flash. O Super Ézio. Então, o Super Ézio. Então, o cara é criativíssimo. É uma pena que. Eu nem sei se ele tá vivo hoje, eu tenho nenhuma informação. Mas ele é um patrimônio da comunicação brasileira. Tá vivo, tá bem doente. Inclusive fizeram uma reportagem especial num desses esportes espetaculares. Eu não vi, eu quero pegar para assistir. É uma homenagem a Januário de Oliveira, fizeram uma reportagem dele. Dizem que é muito bonito. Dizem que é muito bonita a reportagem, a homenagem que fizeram a ele. Eu não assisti ainda. Mas realmente, ele tá vivo sim. Ele ainda tá vivo. Tava bem doente, mas tá vivo. Flávio Santos, fechamos o prêmio Valdir Bigode. Falamos de Januário de Oliveira. E você queria dar uma dica cultural, né, Flávio? Vamos lá, vamos para dicas culturais. Exatamente. No texto introdutório, o Luiz falou que, além de ser apotecário, o Nostradamus era alquimista. Então, você que não sabe o que é alquimista, eu vou te dar uma dica cultural. Não tem ninguém que explicou melhor o que é alquimista do que o Jorge Benjor. Ele tem uma música dos anos 70 chamada Os Alquimistas Estão Chegando, que é um samba rock fantástico tocado no violão, que só ele sabe tocar. E lá ele explica o que faz um alquimista. Ele conseguiu, a letra dele, ele conseguiu numa letra de 2 minutos e 40 segundos, extremamente dançante. Se você tiver a oportunidade de ouvir no Spotify, no YouTube, você vai ver que a música é fantástica em termos sonoros, em termos de arranjo. E ele explica, com os termos difíceis que são inerentes ao mundo da alquimia, explicar o que fazia um alquimista dos tempos antigos. É muito legal essa música. E digo para vocês ouvirem e aprenderem, porque Jorge Benjor é cultura. Boa, Jorge Benjor, eu acho, foi um dos maiores do século XX, mundialmente falando. Ele tá ali no meio de muita gente boa mesmo, o cara é muito bom. Vale a pena ouvir não só essa música, como coloca aí quem tem o Spotify, quem não tem vai pro YouTube, joga lá Jorge Benjor e começa a ouvir. Você vai sair dançando mesmo se você não souber dançar. Você vai sair dançando. A batida é muito boa, cara. Tem uma galera que conhece Jorge Brasil a partir daquela música. Jorge Benjor, a partir da música W Brasil, que eu acho que foi o maior sucesso comercial dele. Tocou muito nos anos 90. Acho que você deve lembrar dela também, né, Luiz? Sim. E foi uma música assim, estourou essa música. É impensável uma música como essa W Brasil tocar nos dias de hoje. Uma música de
3 minutos e meio, 4 minutos falando de favela, falando de Tim Maia, falando de um monte de coisa aleatória, narrando o cotidiano de uma rádio, tocando numa rádio. Seria impensável. Mas antes de dar no Brasil, que ele tocava majoritariamente no violão, ele era fantástico. Ali ele era fantástico. Mas quando ele tocava só com o violão, pandeiro, aquela coisa mais crua, você vê o quanto ele é genial tocando e como o cara construtor de música. Tem até uma história de, eu não sei se foi o Rod Stewart, acho que foi o Rod Stewart que plagiou uma música dele, do Jorge Benjor. Se eu não me engano, foi o Rod Stewart. Tem essa história aí também, que é uma história até engraçada de se ler. Se vocês puderem, joguem Rod Stewart, plagia, é muito legal essa história. Bom, eu vou dar a minha dica cultural. Eu falei lá, quando estávamos falando de astronomia, que é o podcast SciCast. Olha só, é o SciCast. Eles falam sobre tudo, cara. Cada episódio é um tema diferente sobre várias coisas envolvendo o mundo da educação mesmo, em geral. E da ciência também, né? Então eles têm programa de história, tem programa de matemática, mas não é para falar de conta, é para contar a história de alguma coisa da matemática. Por exemplo, Pitágoras. Eles contam a história do Pitágoras. E por que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Então tem de muita coisa sobre doenças, sobre várias coisas. Mas esse aqui é o que eu falei sobre a nova corrida espacial. É o SciCast 355. Tá? Foi bem no fim do ano aqui. Foi em dezembro, bem, né? Foi um dos últimos programas deles do ano. Então eu falo para vocês assistirem, porque é um programa muito bom. Muito bom, muito informativo. Quem tá lá tá apresentando de maneira muito legal, fala muito bem. Todos são cientistas ou professores, então tem carga para falar, podem falar. Muito legal, um episódio que eu gostei muito de ouvir. Então escutem aí que vocês vão gostar bastante para quem gosta desse tema de astronomia. Bom, chegamos aos salve, chamegos e sapatadas. No programa passado, mandamos alguns salves, porém, eu imagino que eu ia esquecer. Eu sabia que eu ia esquecer de alguém, sempre assim, esquece de alguém. E eu não falei do Danilo Passos, que mandou pra gente, nos nossos episódios falando de carnaval, ele mandou mensagem pra gente falando da experiência dele no Carnaval de Rua, que é um grande amigo meu. Passou no novo aqui comigo, inclusive eu, minha esposa e ele, tava aqui no novo. Danilo Passos, um salve. E pra Eliane Bernardes, cara, a gente não falou dela, ela mandou várias gravações pra gente. No Dia das Bruxas, o da Viagem ela mandou também. E tá sempre ouvindo a gente, um dos elogios que ela já fez a gente, que ela sempre que escuta a gente, ela debate com a gente. Ela tá lá na Gazela debatendo com a gente. Então, também mandei um salve pra ela, porque, né, a gente não pode esquecer. Mas não dá pra esquecer. Certo, Flávio? Tem mais gente aí? Tem sim. Esse episódio de carnaval foram os que teve mais participações. Alguns outros também a gente falou de música, falou de música, né? A gente falou de música, falamos de filmes. Então nós contamos com várias participações especiais, entre eles pessoas que são nossos amigos e pessoas que nós conhecemos apenas pelos episódios de podcast que a gente divulga aqui. Um deles é a Amanda e outra Viviane Severino, que são amigas, que escutam o podcast, estão sempre participando. Também a Camila Meirelles, que foi minha amiga de faculdade, estudou comigo na faculdade. O Rafael Feitosa. Eu acho que a Erika Gonçalves, que de tanto que participa das sugestões. Eu já até dei uma dica cultural baseada numa coisa que ela falou aqui, que foi o Holocausto Brasileiro do Daniel Arbex, um dos episódios passados. Então foram essas pessoas que participaram bastante. Do César Vieira, do Micael, nós já falamos, Sim. em outros episódios. Da Meg Garcia também. Então, fechamos por aqui. Salves! Boa. Bom, vamos para o encerramento. Como eu falei, se vocês quiserem participar do Prêmio Roger Bigode, tá aberto. Eu mando a lista para vocês aí, eu vou deixar tudo aqui nos posts, inclusive o meu palpite do Flávio vai estar no post. Vocês podem mandar. E são nesses canais de contato exatamente, principalmente no e-mail nesse caso. Se vocês quiserem participar, mande no e-mail que é melhor, tá? Mas nossos canais de contato são e-mail entendonadapodcast@gmail.com, Facebook é o Entendo Nada Podcast, Instagram é o @entendonadapodcast, o Twitter é o @entendonpodcast, e sempre explico que é o Entendo N, porque não dava para colocar Entendo Nada, tem alguém lá já usando lá, que nem tá usando na verdade, mas tá lá, então a gente não pode usar. Então a única coisa que dava para escrever ali era Entendo N Podcast. E no YouTube eu peço para vocês entrarem no YouTube, procurar a gente, escreve lá, Entendo Nada Podcast, vai aparecer. E inscrevam-se no nosso canal para a gente poder ter o direito de ter um link mais simples para a gente poder falar aqui para vocês. É isso, tá? Então precisamos disso. Certo, Flávio? Mais do que certo.
Agora chegando as horas das tratativas finais, das despedidas. Opa! Mais do que despedir, eu quero convidar você que é ouvinte do podcast Tendo Nada, a convidar aqueles que não ouvem ainda o podcast, a nos ouvir, a participar, porque esse ano tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa nova. Tem muita coisa diferente, e uma delas vai ser a interação maior com quem nos apoia, com quem gosta da gente, com quem nos ouve, com quem participa. Valeu, abração, fomos, muito obrigado pela audiência, e estaremos lado a lado ao longo de 2020. Boa, gente, boa. Fumos, valeu!